Eu quero convidar você agora para que nós possamos estar fazendo uma meditação na palavra de Deus. Eu queria lembrar você, ou você que ainda não sabe, eu queria te informar que no final dos tempos, na consumação dos séculos, vão acontecer dois tribunais. Um chamado Tribunal de Cristo e o outro chamado o Grande Trono Branco. Todos, sem exceção, a humanidade inteira estará num desses tribunais. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui, eu gostaria que você prestasse atenção. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 aos Coríntios 3, de 13 a 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 2 aos Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos ser-lhe também agradáveis, quer presentes, quer ausentes. O que eu queria levar você a pensar nesta tarde, ou o que eu queria te apresentar como um alerta, é que há uma sentença de morte sobre toda a humanidade. Todos nascem condenados, todos nascem com a punição pelo pecado, todos nascem destinados, entre aspas aí, todos nascem no caminho de viver longe, viver distante da presença de Deus por causa da queda do homem no Jardim do Éden, por causa do pecado em que a humanidade caiu, porque a Bíblia diz que as iniquidades, os pecados do homem fazem separação entre ele e Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Mas, mais do que falar sobre o plano de salvação de Deus, eu quero conversar um pouco sobre os dois julgamentos que vão acontecer e que a humanidade toda vai passar por eles. Uma parte da humanidade participará de um e outra parte participará do outro. O primeiro tribunal que eu quero te lembrar do acontecimento dele chama-se o Tribunal de Cristo. Esse julgamento acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, que será arrebatada da terra. Quer você creia, quer você não creia, um dia você vai ver a igreja do Senhor subir pelos ares, ao encontro do grande noivo, ao encontro do grande Salvador. Os que forem arrebatados participarão do Tribunal de Cristo. O que os permite, o que os capacita a participarem deste primeiro tribunal é uma decisão que terão tomado durante a vida. Um dia receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por esta simples atitude, a Bíblia diz que não há mais condenação para estas pessoas, que passaram a parar de andar segundo a carne para andar segundo o Espírito, porque quem crê em Jesus tem a vida eterna e não entrará em condenação. Esse julgamento vai ser um julgamento para galardão, para premiação, para prêmio. A obra que você edificar, que produza frutos para a vida eterna, você vai ser premiado por essas obras. Você vai receber um prêmio de Deus, você vai receber elogio de Deus, você vai receber o que se chama
o galardão dos salvos. Quem participar deste primeiro julgamento não participará do segundo. O primeiro não é para condenação, o primeiro é para salvação e para galardão, para premiação daqueles que receberam Jesus como Senhor e como Salvador. Prêmio pelas obras que geram frutos para a vida eterna. Prêmio de exercício de amor, de misericórdia, de socorro. Prêmio de busca pela presença do Senhor, pelas orações, pelos jejuns, pela vida com Deus. Você vai ser premiado pelo que você tiver de vida com Deus, pelo que você fizer, que demonstre, que reflita o amor de Deus através da sua vida. Esse primeiro julgamento, todos que estiverem nele têm a sua salvação e a eternidade com Deus garantidos. O segundo julgamento, a Bíblia chama de o grande trono branco. E esse julgamento não será para salvação, será para condenação. Eu sei que você deve estar achando que esta é uma palavra muito dura. Não sou eu que digo isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio ao mundo, se ofereceu em sacrifício para salvar a humanidade, para salvar a todos. E esse sacrifício é suficiente, é totalmente eficaz para a salvação daquele que crer, para a salvação daquele que receber Jesus como Senhor e como Salvador, para aquele que reconhecer que não é capaz de se salvar sozinho e que precisa de um Salvador, para aquele que reconhecer que é pecador e que precisa de perdão. Foi para esses que o Senhor Jesus morreu na cruz. Foi para salvar aqueles que creem nele. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas no versículo 18, tem uma sentença para aqueles que não reconhecem o sacrifício de Jesus e que não o recebem como Salvador. Versículos 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós temos dois tribunais pela frente. Nós temos dois julgamentos pela frente. O julgamento dos salvos e o julgamento dos perdidos. Participarão do primeiro julgamento aqueles que estarão nas bodas do Cordeiro. Participarão do primeiro julgamento aqueles que tiveram as suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Participarão do primeiro julgamento para prêmio e galardão aqueles que reconhecem a miserabilidade de suas vidas, aqueles que reconhecem que são incapazes de serem bons, porque bom é só um, que é Deus. Aqueles que reconhecem que são pecadores e que merecem a condenação pelo pecado que cometem, mas se arrependem, mudam a direção da vida, se rendem aos pés do Salvador e passam a viver em novidade de vida e passam a ser imitadores de Cristo e por isso passam a ser chamados de cristãos. Esse primeiro julgamento, o tribunal de Cristo, eu quero convidar você a participar dele. Se você reconhecer Jesus como teu Salvador, se você se render a Ele como única possibilidade de restabelecimento da comunhão com Deus e de garantia de eternidade com Deus, você será salvo. Se você não fizer isso, você será condenado. Você vai ser levado a participar do segundo tribunal, que é o tribunal do grande trono branco, onde no Apocalipse declara que a humanidade estará diante de Deus, que os céus e a terra desaparecerão e ficarão todos diante dele.
sustentados apenas pelo seu poder e pela sua palavra, sem rota de fuga, sem possibilidade de escapar. Isso parece uma ameaça, mas não é uma ameaça, é uma sentença. Quem recusar a salvação que o Senhor Jesus oferece, de graça, de presente, como um favor não merecido que Ele fez por nós, morrendo no nosso lugar na cruz do Calvário, está fadado à condenação eterna. Existem 2 tribunais à espera da humanidade. De um deles, todos nós vamos participar. Você pode escolher em qual deles você estará. Você pode decidir qual o julgamento que você vai enfrentar. Um julgamento para a vida ou um julgamento para a morte. Não espere salvação diante do grande trono branco. A salvação é hoje. A salvação é agora. A salvação é já. Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador antes de fechar os olhos. Porque depois que passar para o outro lado, o teu destino já terá sido selado de acordo com a opção que você tenha feito em relação ao sacrifício que o Senhor Jesus realizou por mim, realizou por você. O tempo é hoje, o tempo é já, a hora é agora. Renda-se. O Senhor Jesus está aí batendo à tua porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus te convida ao relacionamento, à comunhão e à intimidade com Ele. É só você deixar todos os teus pecados, todas as tuas culpas, todas as tuas miserabilidades da carne na cruz que o Senhor Jesus enfrentou por você. Deixe lá o teu pecado, o teu passado, deixe lá na cruz o caminho para o julgamento, para a condenação, e reconcilie-se com Jesus, reconhecendo-o como teu Senhor e como teu Salvador. Que o Senhor Jesus alcance a tua vida e que você seja abençoado e salvo. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou.